Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje vamos falar sobre qual deveria ser o papel do Brasil na guerra da Venezuela. A gente já pode chamar assim, infelizmente, né? Porque eu fico pensando como em qualquer conflito do mundo, né, o papel realmente do Brasil seria passar longe desse problema da Venezuela, que é um problema interno e não cabe a nós estarmos nos metendo nessa situação, até porque já estamos à mercê de algumas consequências perigosas para a gente. Agora, na hora que uma guerra começa, a primeira guerra que a gente consegue visualizar é a guerra de versões, é a morte da verdade. É quem morre primeiro na guerra, é a verdade. E cada lado apresenta as suas versões e justificativas e coloca como sendo o lado do bem contra o lado do mal. Todo lado tem sua justificativa. É bom lembrar que no meio de tudo isso está a população do país e as populações dos países vizinhos, dentre eles nós que temos inclusive fronteira com a Venezuela. Isso é milenar, está na história da humanidade. Quem leu, por exemplo, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, O Príncipe de Maquiavel, o livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi, são livros de guerra, de estratégia política. Quem conheceu esse livro sabe que para conquistar um povo, qualquer povo, é preciso dividir. E para dividir, você dissemina a discórdia. Você provoca quase com a guerra civil. No Brasil, por exemplo, desde 2013, vários movimentos desse tipo têm acontecido. A população brasileira está ainda, de certo modo, daqui para lá, um pouco, de certo modo, dividida, a gente pode dizer assim. Com as guerras que foram ao longo do mundo patrocinadas, por exemplo, pelos Estados Unidos, a população migratória mundial cresceu, disparou o dólar, disparou o petróleo. E eu fico pensando, quem é que ganha com tudo isso? O petróleo aumenta o preço do dólar. Na hora da guerra tem gente que vende armamento. O Brasil não produz uma baladeira para estar vendendo equipamento de guerra para ninguém. O Brasil já está sofrendo pagando caro com o petróleo, com essa guerra vai aumentar mais ainda. E eu fico, qual é o sentido do Brasil se meter nisso? E no caso da Venezuela, nós sabemos que houve um erro terrível do próprio Nicolás Maduro, que já vem desde o tempo de Hugo Chávez, que foi o fato de não ter diversificado a economia, deixando a economia totalmente dependente do petróleo, diferente do caso do Brasil. Para vocês terem ideia, a Venezuela, fora a questão do petróleo, ela era dependente de praticamente tudo pelo mundo inteiro, no caso, principalmente com o Brasil. A Venezuela comprava até ovo do Brasil. E os Estados Unidos se aproveitaram dessa fragilidade exposta e incentivaram a desestabilização da Venezuela com forma de pressão. E aí vem os embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos, bloqueio de dinheiro da Venezuela, isso já vem há anos. E mais recentemente também agora com a participação de alguns aliados, inclusive do Brasil. E agora vem uma série de iniciativas como o suporte político, depois da pressão econômica, que vem de fora para dentro, apoiando o líder que se intitulou presidente da Venezuela, que é o Juan Guaidó. Se você observar em outros casos, por exemplo, como no Oriente Médio, o caso do Iraque, do Egito, sempre está o petróleo por trás. Se você perceber também, interesses dos Estados Unidos se fortalecem numa guerra, pelo menos comercial, contra a China. Essa é a projeção dos Estados Unidos de entrar numa guerra comercial com a China. Para isso, ele pretende cada vez se firmar no mundo e precisa, para isso, de aliados e de recursos estratégicos. Quais são esses recursos estratégicos? Energia, água, minerais e alimentos. Quando a gente fala em energia, está o petróleo. E essa é a grande procura do mundo. As grandes guerras do mundo se diz que virão por isso. E aí os Estados Unidos começam a propagar uma verdadeira guerra civil na Venezuela. Você já vê venezuelano contra venezuelano, e quem é que ganha com isso? Como a gente vê, às vezes, brasileiro brigando com brasileiro por causa de política, alguém está perdendo, o brasileiro. Quem é que ganha com isso? Quem será que ganha com isso? Quando alguém ganha, alguém perde. E os prejuízos para o Brasil, que já vem nesse alinhamento automático com os Estados Unidos, já são grandes. Olha as migrações que têm acontecido. O Brasil já gastou nesse último tempo com logística mais de 230 bilhões de reais.
E isso os gastos recentes do governo brasileiro. Some-se aí a necessidade de mais arma, estrutura, providência pelo menos do governo, e eu volto a perguntar, quem é que vende arma? O Brasil não fabrica nenhuma baladeira. Ainda bem que houve lucidez por parte do vice-presidente da República, General Mourão, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diferente do que foi a postura de Bolsonaro e a postura do ministro das Relações Exteriores, que queria invadir logo. Não é assim. Essa posição de não invadir foi dada pelo vice-presidente da República com muita lucidez. A gente não tem que entrar nessa guerra que não é nossa. Agora, diante disso que está acontecendo com o apoio do Brasil, prepare o bolso para mais impacto no aumento dos combustíveis. E o próprio presidente já disse. Tanto no caso da Venezuela como no caso do Oriente Médio, no conflito entre Israel e Palestina, o posicionamento do Brasil tem que ser de distância, de neutralidade. Se relacione com todas as forças. Essas guerras não são nossas guerras e nós não sabemos quais serão as consequências políticas, humanitárias, econômicas que poderão bater à nossa porta. Portanto, meus amigos, o Brasil tem que ter muito cuidado com a nossa política externa, porque cada passo que é dado interfere sobre as nossas vidas. Para que dar cabimento a esse tipo de problema? Internamente, a Venezuela que se resolva. Isso é próprio das democracias. Aí vem a interferência externa dos Estados Unidos e o Brasil vai dar apoio? E se o presidente Maduro permanecer lá, como é que ficam as relações com o Brasil? Se prejudica cada vez mais. Então, posição de neutralidade lá. É o mesmo caso em relação à história da embaixada, de querer tirar a embaixada de Jerusalém para botar lá da Palestina para Jerusalém, de ficar provocando os homens-bomba lá do outro lado do mundo, o movimento Hamas, entrando numa briga política, religiosa e econômica que não é nossa. Não cabe ao Brasil participar desse tipo de coisa. Então fica aqui o meu alerta, a minha preocupação muito grande com esse tipo de coisa que está nos acontecendo. Sabe por quê? Porque o Brasil tem tanto problema para resolver e como danado é que a gente vai se meter no problema dos outros? Pelo amor de Deus. Ter relações comerciais, políticas econômicas, sim. Agora, entrar em pé de guerra para servir interesse de outros, aí não dá. A gente tem muitas coisas mais importantes para estar se preocupando no nosso país. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.